Oi pessoal, tudo bem? Mariana Borato por aqui novamente. Hoje eu vou começar falando de um assunto que vocês sempre comentam aqui no canal e lá no Instagram. Vocês não postam nas coisas que eu coloco, né? Vocês mandam um direct pra mim e tá tudo bem, tá? Que é com relação a como se preparar para o mercado de trabalho, né? Eu tenho muitas perguntas nesse sentido, como que eu me preparo, muitas dúvidas com relação ao mercado de trabalho, e hoje eu queria trazer para vocês falar um pouquinho sobre essa preparação, mas um sentido mais não técnico, tá? Porque eu tô entendendo, gente, que vocês que estão aqui me assistindo, vocês podem me corrigir se eu estiver enganada, tá? Vocês estão estudantes ou vocês já estão atuando na área, então vocês têm formação técnica, tá? Ou vocês estão se formando para isso, né? Vocês estão estudando para serem engenheiros. Eu tenho alguns arquitetos também aqui, engenheiros civis, eletricistas, enfim, né? De todas as áreas. Então eu tô entendendo que vocês estão se preparando tecnicamente, né? Vocês estão estudando, vocês estão fazendo um curso para ter esse conhecimento técnico mesmo. Mas mesmo assim, com esse conhecimento, ainda fica essa dúvida, né, que é muito pertinente, vocês sempre colocam. Então, Mariana, como que eu me preparo para o mercado de trabalho? Né? Como que eu posso me preparar para garantir um emprego legal, ou para eu mudar de emprego, para eu mudar de cidade, para eu conseguir um estágio, enfim, qualquer que seja o seu objetivo final, tá? E aí eu vou contar uma coisa pra vocês, que essa questão de como se preparar para o mercado de trabalho, eu não vejo ela de uma forma tão técnica, tá? E eu já vou explicar pra vocês por quê. Porque eu tô ministrando uma disciplina que a gente tem uma abertura aí para um diálogo. E eu fiz uma pesquisa com os alunos, com os colegas, né? De profissão, então com os alunos. Então a média ali do pessoal em torno de uns 25 anos, a média geral da turma, tá? E o case era o seguinte: eu pedi para eles tinham que, com base em alguns cargos e profissão, eles tinham que montar para mim quais eram as características, quais habilidades que eles queriam das pessoas que fossem trabalhar com eles, né? Então, assim, eu tinha engenheiro civil, arquiteto, tinha estagiário de obra, estagiário de planejamento, engenheiro orçamentista, engenheiro de vendas, secretária ou secretário, um freelancer, né? O cara que vai desenhar, enfim, eu tinha uma série, eram coisas de 10 ou 12 profissões, cargos, enfim, e eu queria que eles me falassem o que eles iam exigir quando eles fossem contratar esses profissionais, né? Então eu tinha ali em torno de uns 12, acho que eram 6 grupos mais ou menos, 2 ou 3 profissões para cada grupo, enfim. E aí eu pedi para eles, vamos comentar e tal. Cada um foi falando o seu, fui pontuando, e aí depois no final a gente fez uma discussão assim bem interessante. E mas por que eu tô falando isso, né? Porque uma coisa é eu, Mariana, que eu tenho 32 anos, eu vim aqui falar pra você, olha, o mercado tá exigindo isso, isso e isso. E até academicamente falando, a gente tem artigos científicos que versam justamente sobre isso, tá? Então, olha, o funcionário, o engenheiro tem que ter esse perfil, né? Ele tem que ser mais humanista, tem que ser mais reflexivo, enfim, e não somente técnico, ou independente de quem está te contratando, se é uma pessoa muito nova ou uma pessoa mais velha, né? Então, por quê? Porque uma turma que tem a média de 25 anos, tem a média de uns 23, 25 anos, eu tô há pelo menos uns 10 anos, mais ou menos, na frente, né? Então, 10 anos não é nada, gente. Eu me sinto super jovem. Pra mim, eu acho que eu tenho 22, assim. Não tenho, né? O corpo não deixa a gente ter, mas eu tenho. Na cabeça, isso é importante. Mas faz diferença quando você tem quando as próprias pessoas, os seus próprios pares, né? Que é gente que te contrataria, que tem a mesma idade que você, fala o que ela gostaria que um funcionário tivesse, qual é o perfil, tá? Então, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês hoje, tá? E interessante também falar pra vocês que das 15 qualidades, das 15 características, 15 habilidades
que esse profissional tem que ter, 12 não são habilidades técnicas, não são habilidades aprendidas na sala de aula. Interessante isso, né? Então, por isso que eu comecei a minha fala falando que, se você tá me assistindo agora, eu tô entendendo que você tá se preparando tecnicamente, que você tá fazendo um curso, que você tá fazendo a faculdade ou um curso técnico, enfim, né? Que você tá se preparando mesmo, né? Então, porque dessas 15, e eu não tinha limites, tá? Eles podiam falar o quanto eles quisessem. Então, das 15, 3 só eram técnicas que, da minha área, por exemplo, e aí já faz parte do vídeo, ter a formação na área, que eu vou contratar, claro. Então, se eu tô contratando um arquiteto, eu quero que ele seja um arquiteto, né? Se eu tô contratando um engenheiro civil, eu quero que ele seja um engenheiro civil. Se eu tô contratando um engenheiro de vendas, aí no caso ele pode ser um engenheiro civil, pode ser um engenheiro de materiais, enfim, aí vai muito da empresa, né? No caso, os meninos estavam trabalhando com material elétrico, então podia ser uma empresa de material elétrico também. Aí eu tinha uma outra característica técnica, que é saber AutoCAD, que AutoCAD é importante para a nossa área, né, de engenharia, de arquitetura. Na área de construção, a gente realiza os nossos projetos no AutoCAD. Agora a gente está começando, na verdade faz um tempo a gente já vem trabalhando com desenhos em 3D, né, em relação aí a alguns softwares, mas com relação à metodologia BIM. Se vocês quiserem também, vocês colocam aqui que a gente fala sobre isso depois. E também o Microsoft Excel, né? Então, fazer planilhas é básico, é o tipo de coisa que o pessoal adora, independente da área de formação. Então, isso são características, são habilidades técnicas. Como que você pode se preparar para o mercado de trabalho? Primeira coisa, se preparar tecnicamente, ou seja, aprender conteúdo, ter esse tipo de conhecimento técnico, tá? O segundo ponto, que são os conhecimentos que não são técnicos, e aí que me chamou muito mais a atenção, porque eles citaram aqui 12, e se você parar para pensar, é verdade, gente. Tá? Porque eu, por exemplo, contrataria com base nesses 12, né? Mesmo que a pessoa não fosse super experiente no Excel, ou se ela não soubesse tanto de AutoCAD, ou até tá terminando a graduação, enfim, mas se ela mostrasse todas aquelas outras características que eu vou citar agora pra você, pode ser que eu contrataria, entendeu? Isso é interessante porque um outro chama atenção também o fato de que, então, são características que elas são vistas pelos contratantes, independente da idade deles. Então, independente de se eu tenho 30 ou se o cara que tem 40, se alguém que tem 50, ele vai começar a olhar para essas habilidades aqui, tá? E não somente para o conhecimento técnico. Então, primeira coisa que o pessoal falou, proatividade, ter uma boa comunicação. O que é ser bem comunicativo? Tem até um vídeo aqui no canal com relação a essa habilidade de comunicação, né? Então, saber se expressar bem oralmente, por meio da escrita, que é tão difícil, né? Saber ouvir, saber dialogar, né, com a pessoa, ser líder, ter essas características de liderança, tá? Ter experiência na área, que aí eles citaram aí ter essa questão da experiência por já ter passado por alguns problemas, o que geraria aí uma confiança maior para tomar as decisões. Ser organizado é importante, né, gente? Saber lidar com o outro. Olha como saber lidar com o outro entra agora nessa preparação para o mercado de trabalho. Então, agora não é mais o técnico, é o lidar com o outro. Lembra que eu sempre falo pra vocês, gente, o trabalho do engenheiro é de gente pra gente. Essa questão de lidar com o outro é extremamente importante, ético, persuasivo. O que é persuasivo? Gente, é a pessoa que convence, que ela consegue convencer. Mas ela não vai convencer de qualquer jeito, ela sabe convencer. E tem gente que tem um talento natural pra isso e outras pessoas que precisam aprender e aprimorar isso também. Ser responsável, olha só, ser responsável pelos seus atos, ser responsável por aquilo que fala, por aquilo que faz, né? Olha que importante que é isso. Ser pontual. Gente, olha, são alunos que eu falei pra vocês, a média é de 22, 23, 25 anos mais ou menos. Olha como a questão da pontualidade é importante
também. E aí, dois outros itens que eles citaram, que é interessante também, que é com relação à disponibilidade para viagens e horários flexíveis, porque eles entendem, e aí as empresas entendem também isso como uma forma da pessoa estar se comprometendo, né? Tá comprometido com a empresa. Significa o quê? Disponibilidade para viagens e horário flexível, se você não acertar isso antes, significa que você pode aí ter uma mudança na sua agenda decorrente de algum evento ou alguma coisa que você tenha que participar por conta da empresa mesmo, né? Então, são itens, são características aí que podem te auxiliar, né? Então, que geram comprometimento, responsabilidade e confiança no trabalho mesmo, confiança no profissional, né? Em você. Então, bom, era isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? Então, como que você pode se preparar para o mercado de trabalho? Gente, só pra gente finalizar, né? Tentar não fazer um vídeo muito longo. Aqui, difícil, porque eu falo bastante, né, gente? Então, saber que hoje em dia não são as características técnicas que estão pegando. Você pode não saber tudo sobre um determinado tema, né, sobre um determinado item. Você tem que ter formação na área, mas você não precisa saber de tudo. Mas você precisa ter aquelas características que basicamente não são ensinadas, né? Então, ser pontual, ser ético, ser respeitoso, saber lidar com as outras pessoas, ou seja, saber lidar com as diferenças, né? Principalmente a gente que é da engenharia, que lida com muitas opiniões diferentes e muitas pessoas diferentes, né? Culturalmente diferentes aí nesse sentido. Desenvolver as capacidades de liderança, né? Então, ninguém quer ser liderado por uma pessoa que eu vou usar um termo aqui, é fraca, né? Se demonstra fraca. A gente quer uma pessoa forte, a gente quer se espelhar, olhar pra alguém e falar assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Ou olha como ele engaja a equipe, olha como é uma pessoa que quando ela fala, as pessoas ouvem. São características de liderança também, né? A gente vai falar disso mais pra frente também. E se comunicar bem, né? Saber se expressar. Olha que importante que é isso. Então, como se preparar para o mercado de trabalho? Dá uma olhada nessas características que eu citei para vocês. Olha e fala assim, tem alguma coisa aqui que eu não tenho? Tipo, não, olha, aí vai ticando, sabe? Característica técnica eu tenho, tá bom, esse conhecimento eu tenho, mas tem alguma daqui que eu não tenho? Como que eu posso ir atrás disso? Como que eu posso desenvolver isso, né? Eu sei que eu não sou organizado, poxa, como que eu posso me organizar? Olha, às vezes, na maioria das vezes eu chego atrasado nos lugares. Dá para eu tentar ser pontual? E começa aos poucos, fazendo essa mudança, tá? Que isso é importante para você, tá bom? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, você já sabe, né? E se inscreve no canal também. E se você quiser, pode me seguir lá no Instagram, eu tô no @mariana.burato, tá bom? Então, agradeço a sua atenção até aqui. A gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.